Não, Jason Statham não jogou uma comédia bela em ninguém nesse filme. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Beekeeper, Rede de Vingança, novo filme dirigido pelo David Ayer. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para poder notificação dos próximos vídeos. E estamos aí com o primeiro filme raiz de 2024, não estamos falando de um lançamento de 23 que está chegando atrasado aqui nesse ano, mas sim de uma nova produção, o clássico filme de ação de janeiro estrelado pelo Jason Statham. A gente costuma ter vários desses ao longo dos anos, e o The Beekeeper é um raro projeto original, ele parte de um spec script, que é como se fosse um roteiro de uma ideia, que você está testando uma fórmula, alguma variante, do Kurt Wimmer, que é um cara até que bem estabelecido em Hollywood. Ele tem um currículo aí entre erros e acertos, né? Ele escreveu Salt, mas ele também escreveu Mercenários 4, ele também escreveu Equilibrium e, especialmente, ele escreveu Os Reis da Rua, que é um filme do David Ayer, que já mostra que os dois se conheciam. O Jason Statham é anexado a esse projeto junto com a Miramax, que paga bem caro pelo roteiro desse filme, e como o Statham tinha uma boa relação com a Miramax, tendo feito O Infiltrado e O Esquema de Risco, ambos filmes do Guy Ritchie, que eu achei muito bons, ele resolve atuar também como produtor, anunciando o projeto oficialmente em 2021, com a contratação do David Ayer em 2022 e as subsequentes filmagens no Reino Unido no mesmo ano. Eu não tenho informação do orçamento desse filme, de quanto ele custou, mas deve ter sido uma quantia até considerável, já que ele tem um bom elenco de apoio, o Jeremy Irons, o Josh Hutcherson, e claramente eu vejo aqui a intenção de iniciar uma nova franquia bem aos moldes de John Wick, né? Impressionante como John Wick, apesar de não ser um filme totalmente original, estabeleceu um padrão e uma fórmula que todo mundo quer seguir, né? A clássica história de vingança, o ex-agente aposentado de uma organização nebulosa, mas o que a gente vê aqui no Beekeeper, né, claramente envisionado para ser um filme de ação, acabou gerando para mim uma das comédias acidentais mais engraçadas que eu vi em muito tempo. A história do filme segue Adam Clay, vivido por Jason Statham, agente aposentado de uma organização secreta conhecida como Beekeepers. Ele volta à ativa quando uma pessoa querida é vítima de um golpe, colocando Clay em uma caminhada de vingança descontrolada. Bom, como eu mencionei alguns segundos atrás, é uma clássica variante da história de vingança do Justiceiro, daquela vibe meio John Wick, meio Justiceiro, onde você tem esse pano de fundo de uma organização, de uma rede de assassinos altamente treinada, mas agora como parte de uma operação secreta do governo. E o filme começa, né, estabelecendo aquela relação do herói misterioso com a pessoa mais velha, veterana, que toma conta dele, que no caso é essa senhora vivida pela Phylicia Rashad. Mas é que tá, eu acho que você tem que estabelecer bem o tipo de relação, o tipo de coisa, sensação que você vai perder para motivar a vingança, né? E o Beekeeper começa com os personagens da Phylicia Rashad caindo num golpe na internet, numa cena que, nossa, pra mim é tão mal dirigida. Você entende a intenção da cena, ela tá dando por acidente as senhas de banco dela pra uma quadrilha cibernética aí que faz golpes por todo o país, mas é uma cena tão sem peso, tão sem emoção, e o pior é que você só tem uma cena entre a Phylicia e o Adam Clay do Jason Statham, e pra mim não é o suficiente pra estabelecer aquele elo, aquela relação, aquela coisa meio de mãe adotiva que você espera de um filme de vingança assim, sabe? Eu sempre lembro do David Fincher falando sobre o remake do Millennium dele, em como assistiu o Robocop original do Paul Verhoeven. Você tem a cena em que o Murphy é fuzilado pelos bandidos antes de ele se transformar no Robocop, e você tem todo esse impacto pra te motivar a vingança que vem depois, né? Pra te motivar aquela ideia de que ele merece ter algum tipo de retribuição com esses vilões. O Beekeeper não faz nada disso, sabe? Você nem estabelece direito a relação dos dois, tem uma cena mega cafona do golpe que resulta, né? A Phylicia tem uma consequência bem extrema, uma reação bem complicada a esse golpe, que é meio que ridículo, sabe? Então, tudo que o Jason Statham faz ao longo do filme, né? Todo o esquema, o tiroteio e as mortes, nunca são justificados pra mim. Acaba ficando bem sem sentido, bem cansado. O próprio John Wick, sabe? John Wick é o cachorro dele que morre. Todo mundo vai comprar isso e o filme te dá um bom tempo pra estabelecer nisso. O Beekeeper, meio que nos primeiros 10, 15 minutos já te dá essa reviravolta e vai de uma forma bem desengonçada nessa jornada de vingança desse personagem aí que
Sabe, o roteiro do Kurt Wimmer, né, o mesmo roteirista de Mercenários 4, diga-se de passagem, começa a escalonar os eventos dele, a quadrilha tá conectada a pessoas cada vez mais altas no escalão do governo, que chega num ponto totalmente ridículo, sabe? Eu fiquei assim meio que impressionado, eu falei, nossa, o cara tá realmente indo lá, ele tá realmente investindo na mitologia das abelhas, ele vai colocar o Jeremy Irons, o grande Jeremy Irons, para explicar como que a hierarquia de abelhas funciona para um bando de Black Ops, sabe? O Jeremy Irons, ele é ótimo em tudo que ele faz. É impressionante como ele consegue tornar os discursos mais imbecis do mundo em algo que parece Shakespeare, sabe? É que nem colocar cocô de cachorro numa porcelana chinesa. E isso começou a tornar o filme muito engraçado pra mim, sabe? Ele é tão absurdo, ele é tão desconjuntado, tem personagens tão bobalhões ali. Tem essa agente do FBI que é filha da Felicia Rashad, que é vivida pela Amy Raver Lampman. Que personagem mais tapada, ela supostamente tá num luto porque perdeu a mãe, mas ela meio que se alia com o Beekeeper do Jason Statham, ela tá caçando ele também. O filme divide bastante a narrativa dele nessa vingança do Adam Clay, que a gente meio que perde por um tempo do filme, ele quase que vira um fantasma, e você tem que ficar com essa gente do FBI que... Sério, tem um momento do filme que eu não pude acreditar. Eu acabei dando algumas risadas involuntárias nessa sessão, mas ela chega na cena do crime porque tacaram fogo no celeiro que ficava do lado da casa da mãe dela e, sabe, tem tanta coisa que ela podia falar, tantas observações que uma agente da lei pode fazer, mas essa agente do FBI, ela simplesmente fala, eu perdi minha virgindade nesse celeiro. Por quê? Sério, Que roteiro absurdo, gente, sério. O roteiro não é a coisa que você liga num filme de ação, mas, poxa vida, que negócio vergonhoso isso aqui. Mas é engraçado, porque é um trabalho de roteiro ruim, mas ele sempre me divertiu. Eu dei muita risada nesse filme, especialmente porque o Jason Statham ele tem uma presença, um carisma muito legal. Ele é a única coisa que dá pra salvar no Meg 2 e no Mercenários 4. E nesse filme ele tá levando tudo 100% a sério, como sempre. Ele faz o mesmo papel sempre. Então chega a ser engraçado ver ele todo sisudo e carrancudo no meio desse universo bizarro, com esses personagens completamente estúpidos. E ele balbuciando o tempo inteiro como ele precisa proteger a colmeia, né? Seja lá o que a colmeia significar nessa metáfora. O Jason Statham precisa de um agente melhor, ou ele precisa fazer mais filmes com o Guy Ritchie, porque o Guy Ritchie sempre aproveita muito bem ele. E olha, eu realmente tento torcer pelo David Ayer, porque ele tomou um golpe muito grande com o Esquadrão Suicida de 2016, o filme foi tirado dele, foi remontado, picotado. Ele jura toda semana no Twitter que o corte de diretor dele é muito melhor e acho que a gente nunca vai assistir esse corte, eu bem que queria, mas nossa, depois do Esquadrão Suicida, ele fez Bright, aquele The Tax Collector com o Shia LaBeouf e agora esse filme, ele tá numa fase ruim. E vendo o trabalho dele aqui, eu até acho que o Beekeeper tem um trabalho de fotografia competente do Gabriel Bardestin, que fotografou Blade 2, por exemplo, ele é um cara bem talentoso, mas sério, são cenas de ação bem picotadas, plano médio, close, você não tem aquela valorização dos golpes, da coreografia, é só ver o que o John Wick faz, né? John Wick colocou a barra tão alta para qualquer outro filme que faz ação que fica difícil seguir, mas eu sinto que o Beekeeper nem se importa tanto, ele nem tá tentando. A presença de Jason Statham parece que é o suficiente para tirar humor, empolgação, mas tem momentos assim bem vergonhosos. Tem uma cena que o Jason Statham joga um cara da ponte com um carro e você claramente vê um bonecão balançando, não é nem um bonecão digital, o que eu dou um certo mérito. Alguém enfiou um manequim na traseira do carro e falou, a ação é isso, deixa. E você tem outros momentos aí, como o Jason Statham saindo na mão com a SWAT, saindo na mão com uma outra agente Beekeeper que tem um visual que parece a Lady Gaga, não explica direito o que é essa personagem, mas né, o Jason Statham ele joga um vidro de mel na cabeça de alguém uma hora e eu me descontrolei quando isso aconteceu. Eu também adoraria falar sobre todas as piadinhas que o Beekeeper faz com abelhas, com mel, como quando um bandido, um capanga, que é um dos personagens mais insuportáveis que eu vi na minha vida, sério, o ator que interpretou esse capanga final deve ser muito bom, porque eu definitivamente não sentia repulsa por um personagem num filme há muito tempo. Ele fala pro Jason Statham se ele prefere to be or not to be, ou quando o Jeremy Irons, nossa, é uma frase tão absurda, mas que eu não paro de repetir, porque acho que é a linha tênue do brilhante e do terrível,
que é pra alguém que elevou fazer merda como um nível de arte, essa talvez seja a sua Mona Lisa. E quando o Jeremy Irons fala isso com aquele sotaque dele, você quase pensa que tá num filme bom aqui. Sério, que experiência curiosa foi o Beekeeper, porque é um filme ruim, eu acho que os eventos não colam a mitologia, o universo, os personagens têm relações muito estranhas, tem personagens que falam coisas que não deveriam falar, e eu sinto que tem um problema muito grande aí em como você cria essa vingança, esse personagem justiceiro. É uma fórmula muito fácil, muito básica, mas o Beekeeper erra completamente. Eu acho que o Jason Statham é um dos únicos fatores que se salvam. O David Ayer tá dirigindo no automático, o roteiro do Kurt Wimmer, com exceção das piadinhas de abelha, não é dos mais inspirados. Porém, né, pra esse filme que eu considero ruim, eu admito que eu me diverti bastante. Eu dei várias risadas, eu tava notando e apontando o dedo pra vários absurdos, o que, né, claramente não é a intenção do David Ayer, do Kurt Wimmer, mas eu consegui, de uma forma ou de outra, uma comédia até que bem aproveitável. Pra Beekeeper, Rede de Vingança, eu dou uma nota 4. Eu definitivamente não recomendaria Beekeeper, eu não acho que ele é um bom filme, mas é aquele tipo de filme que se você quiser ver com amigos no sofá de casa, para aquelas sessões de filme trash, aquele filme que é tão ruim que é bom, em diversos momentos o Beekeeper me lembrou o clássico Samurai Cop. Se você não conhece Samurai Cop, dê uma googlada, joga no YouTube, veja os melhores momentos, e aí você vai ter um pouco da ideia do que é esse Beekeeper aqui. Sério, pessoal, obrigado pela visita e até a próxima sessão.